E essa semana, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, mesmo estando vacinado. E esses casos de pessoas que contraíram o coronavírus, mesmo vacinadas, têm causado algumas dúvidas. É sobre isso que a gente conversa agora com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Melissa Palmieri. Doutora, bem-vinda, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Luciana. Prazer estar com vocês hoje. Doutora Melissa, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorança, acabou de trazer informação ao vivo aqui para a gente na CNN que o número de pessoas contaminadas pela variante Delta na cidade do Rio de Janeiro passou de 7 ontem para 23 hoje. A gente está falando de reinfecção, de vacina. Mesmo vacinado, gostaria que a senhora esclarecesse, detalhasse aqui a possibilidade de uma pessoa, mesmo vacinada, ser contaminada também com essa variante. Exatamente, Daniel. Esse alerta que todas as secretarias de saúde têm falado com a população para continuarem com os cuidados, porque, de fato, essa variante Delta, assim como nós estamos observando em países, por exemplo, como Europa, países europeus e também Israel, por exemplo, essa variante nós sabemos que ela é mais transmissível. Então, o que está acontecendo? Estamos com números de casos, esses casos são investigados, são feitas as investigações epidemiológicas e não se detectam, às vezes, história de viagem internacional ou de contato com alguém que tenha viajado. Então, isso traz o alerta de que a variante Delta está devagar entrando aqui em solo nacional, o que realmente nos preocupa pelo risco de reinfecção, o risco de eventualmente termos casos. Eu não gosto de falar que as vacinas, nem quero assumir isso, que as vacinas atuais não funcionam, muito pelo contrário, elas sim têm funcionado, mas nós temos o risco aí ainda de um grande contingente de população não vacinada de vir a sofrer uma infecção e sim termos todo o desfecho que nós temos visto aí já há 1 ano de pandemia. Melissa, esse é exatamente o caso agora do Rio de Janeiro, das 23 pessoas contaminadas, segundo o secretário, quase todas são jovens que ainda não foram vacinadas. Eu lhe peço, mas apesar de serem jovens não vacinadas, ele disse que são pessoas que tiveram sintomas leves. Eu queria entender qual deve ser o comportamento dessa variante Delta em quem já foi vacinado, mas que tem uma idade de risco, que talvez seja essa, talvez a nossa maior preocupação nesse momento. Nós entendemos, Luciana, o que é importante. Cada indivíduo, o que nós estamos vendo no mundo? Usualmente, quem mais tem esse comportamento de descumprir as regras sanitárias são os mais jovens, no sentido de que eles estão mais circulando, eventualmente não utilizando máscara, participando em atividades com aglomeração. Então, nós entendemos que o organismo dessas pessoas o sistema imune responde melhor. Diferente, vamos pegar pessoas que têm um comprometimento no sistema imune, ou seja, uma pessoa que tem alguma doença crônica que levou a um desempenho desse sistema de defesa não ser adequado, e nós sabemos que nós priorizamos essas pessoas estão vacinadas, mas sabemos também que elas respondem menos à vacinação, ou seja, o sistema imune por ter essa debilidade. E aí eu também já vou traçar um paralelo também, Luciana, com relação às pessoas mais velhas. As mais velhas, sabidamente, não é só a questão de que vacina Covid elas tomaram, e sim, nós sabemos que, independente, uma vacina de influenza, uma vacina para hepatite, enfim, elas podem responder menos, isso faz parte. Não é só a pele que enruga, o cabelo fica branco, o sistema imune também ele sofre esse processo. Então, esse que é o grande problema de nós estarmos vendo este grupo onde mais circula pessoas que nós não sabemos ainda que podem desenvolver uma menor produção de anticorpos, vir sim a ter desfechos negativos com relação à doença, embora, como você fala, Luciana, os casos que estamos vendo, quando estão sendo investigados aqui no Brasil, por enquanto, parece que são sintomas gripais usuais, que a maioria dessas pessoas não evoluíram com gravidade. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas tenham claridade que são casos um número muito baixo
e cada um responde de uma forma. Nós não podemos generalizar banalizar que a variante Delta ela é uma variante tranquila, ela vai infectar muita gente, mas vai continuar dando um sintoma gripal simples. Isso não é algo para a gente assumir e se manter alerta com relação a essa variante. Eu gostaria até de reforçar com a senhora aqui que quem está vacinado, mesmo assim, pode ser contaminado com a Covid-19 e a proteção da vacina está justamente em evitar o agravamento da doença. Eu gostaria que a senhora detalhasse isso, até porque com o caso do governador de São Paulo, João Dória, os ataques à Coronavac aumentaram ainda mais. Isso é importante, Daniel, que você coloca. Nós observamos essa semana, de novo, alguns grupos querendo desmerecer, no caso, a vacina Coronavac. E eu quero deixar claro a todos que estão nos escutando que todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil, elas apresentaram uma excelente performance na prevenção de hospitalização e mortalidade. Então, o fato do governador de São Paulo ter se infectado, nós sabemos que existe esse risco de se infectar, mas nós sabemos que todas as vacinas utilizadas, inclusive a Coronavac, vai preveni-lo de uma hospitalização. Tanto é que ele já fez uma declaração que ele está com sintomas mais suaves, muito mais leves. Então, essa situação de algumas pessoas também, que nós sabemos, estarem indo aos postos de saúde para escolher vacina, é uma escolha completamente equivocada, porque nós precisamos, se chegou o momento daquela pessoa, ela foi chamada, ela tem que ir na unidade básica de saúde feliz que ela está tendo acesso a um produto que a maioria do mundo ainda não conseguiu, e ela vai estar sim se prevenindo de desfecho grave. Agora, é muito importante, nós temos visto também, Daniel, que pessoas que tomam a primeira dose, elas se descuidam, elas falam, eu já estou com um pouco de produção de anticorpos, eu vou começar a me encontrar com algumas pessoas, eu vou deixar de usar máscaras, e nós estamos vendo que algumas pessoas, especialmente aquelas que tomaram somente a primeira dose, elas estão evoluindo com infecção que realmente as vacinas não previnem se infectar, elas previnem sim de desfecho de doença grave. E olha que é um momento que a gente discute o reforço, uma terceira dose para alguns grupos, né, Melissa? Queria até falar sobre isso, porque é a conjuntura brasileira. A gente está num momento de inverno no Brasil, onde a gente tem doenças respiratórias, tempo muito seco e frio. A gente tem a variante Delta chegando nesse momento, onde a gente ainda tem uma transmissão enorme da variante de Manaus, conhecida como variante de Manaus. Essa conjunção pode levar a gente a repensar ou pensar nessa terceira dose com mais celeridade? Luciana, nós vivemos no Brasil uma escassez de vacina. Então, é fato entre todos os colegas que trabalham há anos com imunização que nós gostaríamos de ter um acesso muito mais rápido para que todos consigam fazer a primeira dose. Por isso que essa questão de discutir uma terceira dose, eu vejo ainda um pouco distante no nosso país. Eu acredito que uma estratégia combinada de ampliar a primeira dose e, lógico, acelerar para que essa segunda dose seja feita o mais rápido possível, combinada com a questão de utilização de máscaras e evitar aglomeração, ainda tem que ser estratégia para que nós consigamos diminuir a circulação desse vírus. É lógico que é uma questão que nós não vamos fugir de estar avaliando se será necessário em alguns grupos uma terceira dose. E assim como eu falei no início da entrevista, nós temos grupos que sabidamente não respondem tão bem à vacina. Então, eventualmente, esses grupos sim serão avaliados para fazer uma terceira dose que seja com o mesmo produto, que seja depois com um produto diferente, porque os estudos de intercambiabilidade ou vacinação heteróloga estão sendo realizados. Então, está no horizonte de discussão, mas eu vejo como ainda uma não prioridade, visto que o nosso percentual ainda é muito baixo de vacinados. A dúvida de muitas pessoas fui vacinado, mas não vi se meus anticorpos estão sendo produzidos de fato. Também é um dos argumentos para descredibilizar algumas vacinas. Como olhar para esse dado, para esse dado de anticorpos que as pessoas estão até procurando entender mais? Daniel, muito obrigado por essa pergunta, porque essa semana viralizou um vídeo de um
um médico, me parece que ele é de Minas Gerais, que começou a descredibilizar a vacinação. Se eu não me engano, ele falava que ele era vacinado com Coronavac, que o teste de exame dele não produziu anticorpos, e isso é um problema, porque de fato nenhum teste comercial vai atestar que a pessoa está protegida ou não. Por quê? Porque a resposta imune, ela é uma confluência de uma resposta orquestrada muito mais complexa do que um número de avaliação de anticorpos neutralizantes por um teste comercial específico. Então, primeiro ponto, Daniel, os testes de neutralização, aqueles que nós vemos muito em pesquisas clínicas, eles são específicos para nos trazer informações que ainda de fato nós não temos, como por exemplo com a vacina de hepatite B, falar que acima de 10 unidades de ELISA eu estou protegido, por exemplo. Nós não temos esse valor para a vacinação de coronavírus. O que nós temos utilizado são testes para pesquisa clínica, para verificar o nível de anticorpos ou não, dosagem de imunidade celular que não se faz em teste comercial para verificar se houve produção ou não. Então, hoje, em julho de 2021, nós não temos nenhum teste comercial que vai atestar ou não se estou protegido ou não. Tanto é que vários colegas, assim como eu não fiz esse teste, eu não recomendo que seja feito esse teste e, porventura, faz de conta que eu faço esse teste e dê um número alto de anticorpo neutralizante. Quanto tempo ele vai ficar? Se daqui 2 meses eu dosei, ele deu alto, 2 meses ele desapareceu, o que eu vou fazer com essa informação? De fato, eu estou protegido, eu tenho uma imunidade celular que eu não consigo dosar. Então, nós temos que continuar, sim, confiando nas vacinas e atendendo ao que as sociedades científicas têm falado, que neste momento esses testes não servem para nada e sim, somente para causar discórdia, no sentido das pessoas terem dúvidas com relação à imunização e que não devem ter. Muito obrigada, Melissa Palmier, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, por essa entrevista. Obrigada.